Unidade 1. Funções. A linguagem da matemática. Aula 9. Revisão e avaliação. Boa tarde, Amazonas. Estamos de volta hoje para uma aula um tanto especial. Hoje a nossa revisão para a nossa avaliação, né? A primeira parte da avaliação será feita por mim e a segunda parte pelo professor Carlos, ok? Então, vamos que vamos. Nós já vimos que o plano cartesiano, né, foi desenvolvido por René Descartes, no qual o seu objetivo era identificar através de coordenadas dadas por pares ordenados as suas localizações em um par de retas perpendiculares, né, dividido em 4 quadrantes. No caso, esses quadrantes eles iriam estabelecer padrões de localização para essas coordenadas. Então, nós temos aqui alguns exemplos nos quais nós vamos identificar esses pontos no plano cartesiano. Então, nós temos aqui o ponto A, de coordenadas 2, 5. Lembrando-vos que, se ele se chama par ordenado, significa dizer que ele vai possuir uma ordem padrão de posicionamento, certo? Então, que ordem padrão é essa? Todo par ordenado, nós vamos ter sempre o primeiro elemento x, o segundo elemento y, certo? Sempre. Primeiro é x, segundo y, ok? Então, vamos utilizar aqui o nosso plano cartesiano para ilustrar a posição dos pontos em questões aqui. Então, vamos inserir os nossos pontos aqui. O primeiro ponto de coordenadas 2, 5 é o nosso ponto A. Então, vamos colocar aqui 2 e 5. Então, nós vemos aqui, né? Nosso ponto X, né? Abscissa X, 2 e ordenada 5. Está aqui ele. Né? Próximo ponto, ponto B, de coordenadas menos 3, menos 4. Está aqui, bem aqui embaixo. Né? Ó, menos 3 em X, menos 4 em Y. Próximo ponto é de coordenadas 0, 2. Esse ponto é importado porque quando uma das coordenadas é nula, o ponto pertence à coordenada não nula. Então, como o y é 2, o ponto vai pertencer ao eixo do y. Aqui, ó. 0 em x, 2 em y. Perfeito? Próximo ponto de coordenadas menos 5, 4. Menos 5 em x, 4 em y. Aqui ele. Né? Menos 5 em x, 4 em y. Próximo ponto. Próximo ponto. De coordenadas 3, 0. Então, nesse caso, o x não é nulo, quem é nulo é o y, então o ponto pertence ao eixo y. Ó, 3, 0, tá aqui ele. Ok? Próximo ponto, de coordenadas 0, menos 3. Então, é 0 em x, menos 3 em y, então o ponto vai pertencer ao eixo y, né? Da origem para baixo, no menos 3, vai ficar bem aqui, ó. Próximo ponto, de coordenadas 0, 0. Esse ponto aqui pertence à origem do sistema, então ele vai ficar em cima do cruzamento dos eixos x e y. Próximo ponto, de coordenadas 4, menos 2. x4,
y menos 2. Está aqui ele aqui embaixo. Próximo ponto de coordenadas menos 2, menos 2, 0. Então, x negativo vai pertencer ao eixo do x no valor menos 2. Então, ele vai surgir bem aqui. Ok? Então, temos aí, né, as identificações dos nossos pontos. No qual nós podemos observar claramente, né, a posição deles em relação aos valores das coordenadas, né? A gente tem aqui, vamos observar que a posição desses pontos e a determinação dos mesmos no plano cartesiano é de fundamental importância na interpretação de determinados problemas. Na maioria das vezes você precisa fazer uma leitura do plano cartesiano e saber identificar aí a localização dos pontos, não é isso? Aí a gente pode observar muito bem, ó, ponto A de coordenadas 2, 5. Então nós temos aqui 2 em x, né? 2 em x, 5 em y. E aqui fica o nosso ponto A. Ponto B, de coordenadas menos 3, 4. Menos 3 em x, 4 em y. Aí ficou mais aqui embaixo, né? Tá aqui ele, ó. Bonito. O pessoal da transmissão fazendo show aí na arte do Implot. Bacana. Ponto C, de coordenadas 0, 2. Né? Então, se uma das coordenadas é nula, o ponto pertence ao eixo C. Ponto D, de coordenadas menos 5 e 4. Então, menos 5 em x, ó. 4 em y. E esse cidadão aqui é o nosso ponto D. Ponto E, de coordenadas 3, 0. Então, ó, 3 em x, 0 em y. Então, o ponto pertence ao eixo do x. Ponto F, de coordenadas 0 e menos 3. Então, quem é nulo é o x. Significa dizer que o ponto pertence ao eixo y, né? No valor negativo. Então, aqui está o nosso ponto F. Ponto G, de coordenadas 0, 0. É o ponto que pertence à origem do sistema. Ponto G. Ponto H, de coordenadas 4, menos 2. 4 em x. Está aqui. Menos 2 em y, e esse cidadão é o nosso ponto H. E por fim, nós temos o ponto menos 2x e 0 em y, né? É o nosso ponto I, que eu não havia inserido aí, mas tudo bem, a gente insere agora. Não tem problema. Menos 2 em x, tá aqui. Nosso ponto I. Nosso ponto C é aqui em 0 e 2, está aqui, perdão. Ponto C aqui. Ponto C. E aqui o nosso ponto I. Beleza. Muito bem. Agora que nós estamos craques, né, no plano cartesiano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E vamos fazer uma análise aí das nossas funções polinomiais. Então, para a próxima cartela, nós temos a primeira função polinomial, que é a função afim, né? Cujas características indicam o seguinte, né? F de x igual a x, onde A e B são números reais qualquer. Por exemplo, f de x é igual a menos 3x, certo? Dessa função aqui, vou botar para cá, o coeficiente aqui de A
é menos 3 e o coeficiente de B é igual a 2, certo? Vamos atribuir aqui nossos valores para x, né? X menos 1, x0, x1. Então, nós vamos ter f de menos 1. Onde tem x, nós vamos colocar menos 1. Então, eu vou ter, substituindo x por menos 1, f de menos 1 vai ser igual a menos 3, que multiplica menos 1 mais 2. Então, aqui vai dar menos vezes menos mais, né? 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. E o par ordenado fica sendo expresso pelas coordenadas menos 1, 5. F de 0. Então, nós vamos ter f de 0 igual a 0. Menos 3 vezes 0 mais 2. Tudo isso daqui vai dar 0. Sobrou quem? 2. Então, y é igual a 2. As coordenadas desse ponto são 0 e 2. F de 1 vai ser igual a f de 1 igual a menos 3 mais 1 mais 2. Isso daqui, ó, vai dar menos 3. Menos 3 mais 2, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 1. Quais são as coordenadas do ponto? 1 e menos 1. Beleza? Então, com essas três coordenadas, é possível se determinar o gráfico dessa função. Por quê? Porque o gráfico dessa função é uma reta, e para se determinar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, nós temos aí a nossa função afim, com o gráfico que passa, né, é uma reta que nunca passa pela origem, né, ela vai estar sempre fora da origem. Está aqui a origem, essa aqui é a origem. Então, observe que a reta, ela nunca passa pela origem do sistema, correto? Nesse caso aqui da nossa função, que foi dada, vou repetir ela aqui, ela tem características que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, o coeficiente de A aqui é menos 3. Então, implica que A é menor que 0, porque é negativo. Neste caso, né, a nossa função ela é decrescente. E a nossa reta vai estar inclinada, ó, para esquerda. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos um A positivo, ou seja, um A maior que 0, nós teríamos uma reta inclinada para a direita. O que não é o nosso caso aqui, certo? Então, quando ela está inclinada para a esquerda, significa dizer que A é maior que 0. Quer dizer, A é menor que 0. E, quando ela está inclinada para a direita, significa dizer que A é maior que 0. São essas duas situações que podem ocorrer tratando-se de função afim. Próxima cartela. Função linear. Função linear é toda função escrita na forma f de x igual a ax, onde a e b são números reais, certo? E b, necessariamente nesse caso aqui, o A pode assumir qualquer número real e B, necessariamente, nesse caso aqui, deve ser igual a 0. Por isso que a gente não vê nenhum número aqui acompanhado depois do 3x, por exemplo. No exemplo anterior, né, nós tínhamos a seguinte situação, ó, 3x, né, menos 3x mais 2. Nesse caso aqui, ó, não aparece ninguém aqui acompanhando o 3x, certo? Então, nós vamos pegar e utilizar os mesmos valores que utilizamos agora há pouco. Não que seja obrigado a usar sempre esses valores, né? Você pode botar outros valores para x, sendo que você vai usar de coerência e usar valores que possibilitem você desenvolver o cálculo sem muitos problemas.
Então, ó, f de menos 1 vai ser igual a menos 3 menos 1, que vai dar menos vezes menos mais, 3 vezes 1, 3. As coordenadas do ponto serão menos 1 e 3. F de 0. Então, eu vou ter menos 3 vezes 0, que vai dar 0. E as coordenadas do ponto serão 0, 0. Né? Nesse caso, a gente observa que a reta vai passar na origem do sistema. F de 1 vai ser igual a menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3. Que vai ser igual a 1 menos 3. Correto? Observando o gráfico, a gente pode notar claramente o posicionamento da reta. Ó. A gente observa que ela está passando pela origem do sistema. Nesse caso também, né, ela pode assumir duas situações. Primeira, quando A é maior que 0, ela é crescente, ou quando A for menor que 0, ela será decrescente. Próximo caso é quando a nossa função é constante. Nesse caso, ela não apresenta a variável independente. Então, para qualquer valor que você der para x, no caso aqui, nós temos f de x igual a 2. Qualquer valor que você der para x, né, vamos supor 1, 2, 3, 4, o valor de y sempre será igual a 2. Por isso que ela é chamada de constante, certo? Ela vai formar um gráfico cuja reta será paralela ao eixo do x. Esse valor aqui, que também é chamado de coeficiente linear, né, ele pode estar abaixo ou acima da origem do sistema, dependendo do sinal. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, vou fazer aqui em vermelho mesmo, f de x igual a menos 2, nesse caso nós teríamos uma reta que estaria passando, ó, paralela ao eixo do x no valor menos 2. Né? Seria aqui, ó, menos 2. Correto? Muito bem. Próximo caso é da função quadrática, no qual ela apresenta a forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É isso daqui, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Correto? Onde a, b e c são números reais. E necessariamente o a deve ser diferente de 0, porque ele é o termo que define a função. Então, o a é sempre aquele que vem com x ao quadrado. B é o que vem com um x. E c é o termo independente. Então, nós temos que analisar dentro da nossa função alguns pontos que são chamados de pontos notáveis. Podem ser pontos de crescimento, se o teu a for menor que 0, e pontos de decrescimento, se o teu a for maior que 0. Esses valores aí são definidos pelo sentido da parábola, correto? Se a tua parábola tiver uma concavidade para cima, ela vai ter um ponto mínimo, porque o teu a é maior que 0. Se a tua parábola tiver uma concavidade para baixo, ela vai ter um ponto máximo, porque o a é menor que 0. Então, são essas duas posições que determinam o sentido da parábola, certo? Esses sentidos aí da parábola, né, que são definidos por a, não são os únicos pontos notáveis. Nós temos também outros pontos notáveis, que são x1, que são determinados como raízes da função, que é dada pela expressão x1 dado por menos b menos raiz de delta sobre 2a, e x2, que é dado menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, são esses cidadãos aqui que determinam as raízes da função, caso ela exista, né? Se delta for maior que 0, são as três situações possíveis, né? Delta maior que 0, nós vamos ter raízes diferentes. Significa dizer que
a parábola vai tocar o eixo do x em dois pontos diferentes, como está aqui no exemplo. Se delta for igual a zero, nós vamos ter uma raiz dupla idêntica, né? Ou seja, x' é igual a x duas linhas. E se delta for menor que zero, não vai existir um x que pertença a R. Nesse caso, a parábola não toca o eixo do x, correto? Então, são essas três possíveis situações que podem acontecer em relação ao campo de existência de raízes. Muito bem. O próximo tipo de situação que nós temos são as equações exponenciais. Quando é que uma equação é definida como exponencial? Quando ela apresenta variáveis como expoente, certo? Então, nós temos aqui a resolução dessas questões. Toda vez que nós nos deparamos com situações como essa, a resolução consiste em igualar as bases, né? Nós teríamos aqui 4 elevado a x igual a 32. 4 elevado a x vai ser igual a 32, que decomposto, né? Seria igual a 2 à quinta. Só que as bases não estão iguais, né? No caso aqui, falta ajustar o primeiro membro. Quem é 4? 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, vamos reescrever aqui. Esse 2 ao quadrado está elevado a x. Lembrando que é muito importante nós dominarmos as propriedades da potência. Então, se eu tenho uma potência aqui de expoente, de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes x, 2x. 2 elevado à quinta. Agora que as bases são iguais, posso simplificar e igualar os expoentes. Então, eu vou ter 2x igual a 5. 5 vai ser igual a 5 sobre 2. Perfeito? De modo geral, a resolução de exponenciais é feita desta forma. E concluindo aqui essa primeira parte da nossa revisão, né, a função que é dita como exponencial é aquela cuja incógnita também aparece no expoente. A função exponencial pode ser escrita na forma geral de modo que é uma função de R aplicado aos números reais positivos não nulos, tal que f de x é igual a x elevado a x, sendo A um número pertencente a R e A sendo maior que 0 e diferente de 1, tá ok? Muito bem. Temos aqui os exemplos, né, de algumas funções exponenciais. F de x é igual a 3 elevado a x, é uma função exponencial de base 3 e expoente x como variável, né? F de x igual a 1/3, é uma função exponencial de base 1/3 de 3, né? 1/3. No caso aqui, o A é o número que está variando entre 0 e 1. Nesse caso, ela é classificada como decrescente. Quando A é maior que 0, que é essa situação aqui, ó, de base 3, ela é classificada como crescente, certo? F de x igual a 0,5 elevado a x. Também é uma função exponencial de base 0,5 com expoente x. Também é uma função decrescente porque o coeficiente de A está entre 0 e 1, correto? Então, ela também é uma função decrescente, certo? Muito bem. Pessoal, né, concluímos aí a primeira parte da nossa revisão. A sua aula continua no próximo vídeo.